Bem-vindos à história. Meu marido estava viajando para Londres em uma viagem de negócios de 10 dias. Eu mesmo o levei até o portão de embarque no aeroporto de Guarulhos. Na manhã seguinte, recebi uma ligação da polícia. Eles haviam encontrado ele e uma mulher, ambos nus e mortos, na banheira de uma mansão em Campos do Jordão. Quando cheguei e vi o rosto da mulher, uma onda de descrença e horror tomou conta de mim. Eram 6 da manhã e São Paulo ainda estava sonolenta sob uma fina camada de garoa. O único som era o chiado rítmico dos varredores de rua limpando o asfalto, um zumbido monótono que cortava até a alma. Estacionei em frente ao terminal de embarque internacional. O frio do maciço sistema de ar-condicionado lá dentro me fez tremer assim que saiu pelas portas automáticas. Ou talvez o frio viesse de uma vaga premonição rastejando em minha mente. Saindo do carro, vi meu marido, Davi, com sua estrutura alta e robusta impecável em um terno grafite bem cortado. Ele sempre fora minha rocha, a única coisa que me fazia sentir segura após longas e estressantes horas trabalhando com corpos frios no IML. Corri para o porta-malas para ajudá-la a tirar sua mala grande. Meus dedos acidentalmente roçaram em sua manga e congelaram. O segundo botão do punho do paletó estava frouxo, pendurado por um único fio, um contraste gritante com sua aparência usualmente meticulosa. Um hábito profissional, nascido de anos como perita criminal notando os menores detalhes, entrou em ação. Eu franzi a testa. Espera um segundo, querido. Esse botão vai cair. Deixa eu pegar meu kit de costura na bolsa e arrumar. Não vai pegar bem encontrar parceiros importantes assim. Davi olhou para baixo, depois gentilmente afastou minha mão com uma risada suave. Sua voz era quente e profunda, mas havia uma urgência incomum nela. Não se preocupe com isso, Eva. Se pararmos para isso agora, vou perder o check-in. Peço para a equipe do hotel cuidar disso quando eu chegar. Você se preocupa demais. Ele se inclinou e me deu um beijo rápido e gentil na testa. Seu cheiro familiar de colônia madeirada, misturado com um leve traço de tabaco, preencheu meus sentidos. Era o cheiro do meu marido. O cheiro da segurança que eu prezava há 7 anos. Mas hoje parecia distante, evasivo. Observei-o puxar sua mala em direção à fila de segurança VIP. O mancar muito sutil em seu caminhar, uma lembrança permanente do acidente de moto anos atrás, quando ele se jogou na frente de um carro para me salvar, fez meu coração doer. Assim que ele estava prestes a desaparecer atrás das portas de vidro automáticas, Dave parou de repente. Ele se virou, olhou para trás para mim e acenou com força. Seu sorriso era brilhante sob as luzes amarelas pálidas do aeroporto, mas seus olhos continham uma tristeza profunda, como se ele estivesse tentando gravar meu rosto na memória uma última vez. Dirige de volta para o centro da cidade assim que a hora do rush matinal começava. A cacofonia das buzinas na Marginal Pinheiros me tirou dos meus pensamentos sobre o olhar estranho do meu marido. Meu celular vibrou na bolsa. Uma mensagem. Olhei para a tela. Uma notificação do nosso banco. Uma soma massiva de dinheiro tinha acabado de ser transferida para nossa conta conjunta. O número tinha tantos zeros que tive que encostar no acostamento para ler claramente. O memo da transferência continha apenas 2 palavras: fundo de contingência. Um calafrio percorreu minha espinha e um suor frio brotou na minha testa, apesar do ar-condicionado do carro estar no máximo. No mundo dos negócios de alto risco, existem regras não escritas e muitas vezes aterrorizantes. Uma delas é liquidar ativos ou criar um fundo de contingência para sua família logo antes de um negócio de alto risco ou quando você está prestes a enfrentar problemas legais. Por que fundo de contingência e não despesas de vida ou investimento, como ele costumava escrever? Aquelas 2 palavras ficaram na tela do meu celular como um testamento final, uma preparação para o pior cenário que ele não ousava dizer em voz alta. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que ele estava apenas sendo cauteloso em uma longa viagem. Mas a intuição de esposa e os instintos de alguém que lida com a morte para viver gritavam que algo estava errado. Naquela noite, depois de um dia exaustivo lutando com arquivos de casos e uma ansiedade corrosiva, eu tinha acabado de cochilar quando o telefone tocou. Uma chamada à meia-noite para uma perita criminal nunca é um bom sinal. Geralmente significa uma morte não natural
ou uma cena de crime sangrenta. Tatei pelo telefone. O identificador de chamadas mostrava que era meu chefe, o delegado titular da divisão de homicídios. Alô, aqui é a doutora Reis. Minha voz estava rouca de sono e um medo crescente na garganta. O outro lado ficou em silêncio por alguns segundos. Apenas um suspiro pesado e o lamento distante de uma sirene. A voz do meu chefe, geralmente afiada e autoritária, estava hesitante, cheia de uma simpatia desconfortável. Eva, preciso que você mantenha calma. Uma unidade de patrulha acabou de ligar. Eles encontraram seu marido. Eu me sentei na cama num pulo, meu coração batendo contra minhas costelas. Encontraram ele? O que você quer dizer? Ele está em Londres. Do que você está falando? Ele foi encontrado em uma mansão em Campos do Jordão. A voz do meu chefe caiu. Cada palavra um golpe de martelo nos meus tímpanos. Você precisa se preparar. A cena é complicada. Ele faleceu. O telefone escorregou da minha mão, caindo silenciosamente no colchão. Todo o som parecia ser sugado para um buraco negro. Não podia ser. Esta manhã ele estava sorrindo para mim. O botão na manga dele ainda estava frouxo. Fiquei congelada na escuridão, um frio profundo nos ossos me envolvendo. Mas eu sabia que não podia desmoronar. Não agora. Eu era esposa dele, mas também era perita criminal. Eu tinha que ir lá. Eu tinha que vê-lo, mesmo que fosse pela última vez. Dirigi como uma louca pela noite, meu pé descalço pressionando o acelerador até o chão, o motor rugindo enquanto rasgava a estrada rumo à serra. A mansão ficava isolada no meio de um jardim coberto de vegetação. As luzes vermelhas e azuis piscantes dos carros da polícia militar varriam as araucárias, lançando formas dançantes grotescas nas paredes cobertas de musgo. Quando saí do carro, minhas pernas tremiam tanto que quase desabei. Mas meu treinamento profissional me forçou a ficar de pé. A fita amarela da perícia tremulava ao vento noturno, uma barreira frágil entre o mundo dos vivos e a terra dos mortos lá dentro. Meus colegas me viram, seus olhares desviando do meu ou fixos no chão. Ninguém ousava me olhar nos olhos. Um jovem investigador, Melo, que costumava brincar comigo, deu um passo à frente hesitante. Doutora Reis, talvez você não deva entrar. Deixe-nos terminar de processar a cena e você pode fazer a identificação mais tarde. Não é uma visão bonita. Empurrei o braço dele para o lado, minha voz tão fria que parecia estranha até para mim. Sai da frente. Sou a perita e sou a parente mais próxima da vítima. Tenho direito de saber. Passei por baixo da fita amarela. A primeira coisa que me atingiu não foi o cheiro familiar da morte, mas o fedor avassalador de uísque caro, perfume doce enjoativo e a fumaça acre de algum narcótico recém-queimado. A grande sala de estar era um desastre, o rescaldo de uma festa selvagem. Garrafas de bebida vazias cobriam o chão e roupas estavam espalhadas sobre sofás de veludo vermelho. Mas nada disso prendeu minha atenção. Caminhei direto para o banheiro, onde os flashes das câmeras da equipe de perícia disparavam incessantemente. Na enorme banheira de hidromassagem de porcelana branca, meu marido Davi estava sentado com a cabeça encostada na borda, os olhos fechados como se estivesse dormindo. Ele estava completamente nu. Sua pele tinha uma cor vermelho cereja grotesca, um sinal revelador de envenenamento por monóxido de carbono ou cianeto. Mas a coisa que estilhaçou meu coração em 1000 pedaços não foi a morte dele. Foi a mulher caída ao lado dele. Seu cabelo longo e molhado obscurecia metade do rosto. O braço nu dela estava draped sobre o pescoço do meu marido. Seus corpos estavam entrelaçados em uma posição tão nua e carnal que faria qualquer um corar e desviar o olhar. Congelei quando o investigador principal levantou gentilmente o cabelo dela para tirar uma fotografia. O rosto era familiar. Era Clara, minha prima distante a quem eu sempre amei e confiei. Clara tinha apenas 22 anos, uma estudante universitária. Ela costumava vir jantar em casa, chamando Davi de tio Davi com sua voz doce. Uma onda de náusea subiu do meu estômago. Tive que cobrir a boca para não vomitar ali mesmo. Aos olhos dos meus colegas, este era claramente um caso de uma orgia regada a drogas que deu errado. Uma overdose durante o encontro amoroso. Um fim humilhante para um empresário de sucesso. Eu podia ouvi-lo sussurrando atrás de mim,
murmurando sobre depravação, infidelidade e a pobre esposa traída. Mas, à medida que o choque inicial e a dor diminuíam, meus instintos profissionais surgiram, afiados e impiedosos. Coloquei um par de luvas de látex, respirei fundo para suprimir minhas emoções e me aproximei do corpo do meu marido. Não olhei para o rosto dele, nem para o corpo nu que gritava traição. Foquei nos sinais biológicos. Levantei gentilmente seus ombros, examinando suas costas e nádegas. Sob a luz forense brilhante, vi as manchas roxo-avermelhadas profundas do livor mortis, hipóstasis, fixadas em uma grande mancha. De acordo com as leis da gravidade, se uma pessoa morre sentada em uma banheira, o sangue se acumulará nas partes mais baixas do corpo, nádegas, coxas e panturrilhas, formando as manchas ali. Mas no corpo do meu marido, a lividez estava totalmente presente em suas costas e na parte de trás dos braços. Isso provava que ele estava morto em posição supina, deitado de costas por pelo menos 4 horas antes de ser movido e colocado nessa posição sentada. Virei-me para meu chefe, meus olhos secos e firmes. Esta é uma cena montada. Ele não morreu nesta banheira. Ele morreu deitado de costas em uma superfície dura. Alguém o moveu para cá depois e o arranjou assim. A sala ficou em silêncio. Até os obturadores das câmeras pararam. Minha declaração foi como um balde de água fria em suas suposições preconceituosas. Os mortos não mentem. Os padrões de livor mortis eram as testemunhas mais honestas, expondo a farsa desajeitada do assassino. Meu marido não morreu em um acidente sórdido. Ele foi assassinado, e sua reputação estava sendo profanada mesmo após seu último suspiro. O quiar de pneus fora do portão da mansão foi seguido pelo clique-claque rápido e agudo de saltos altos na calçada, um som que martelava contra meu peito. Antes que eu pudesse me virar, uma figura escura entrou correndo, trazendo uma corrente de ar frio e o cheiro avassalador de perfume oud. Plaft. Um tapa ardente pousou na minha bochecha esquerda com tanta força que minha cabeça girou. O gosto metálico de sangue encheu minha boca. Cambaleei para trás, segurando meu rosto em chamas, e olhei para a mulher que havia me batido. Era a Dona Helena, minha sogra. Seu elegante vestido de seda preta estava imaculado, mas seu rosto estava contorcido de fúria. Parado logo atrás dela estava Marcos, meu cunhado, que ajustava seus óculos de aro dourado com uma expressão inescrutável. — Sua maldita! Olha o que você fez! Dona Helena gritou, seu dedo trêmulo apontado para o meu rosto. Eu disse desde o começo que você era má sorte, que traria ruína para esta família. E agora olhe, ele está morto, nu em uma banheira com alguma vagabunda. Você tem ideia da vergonha que trouxe para o nosso nome? Engoli o gosto salgado de sangue, tentando manter minha voz firme. Dona Helena, sei que a senhora está sofrendo, mas há mais do que isso. O livor mortis no corpo de Davi não corresponde à posição em que ele foi encontrado. Suspeito que a cena foi montada. Nós precisamos... — Cale a boca! Dona Helena gritou, me coitando. Seus olhos não continham piedade, apenas nojo e cálculo. O que você vai fazer? Cortá-lo? Você quer que o mundo inteiro veja o corpo mutilado do meu filho e ria desta família? Você quer que as ações da empresa despenquem amanhã na Bovespa? Naquele momento, Marcos deu um passo lento à frente. Ele colocou uma mão calmante no ombro de sua mãe, depois se virou para mim. Seus olhos brilhavam friamente atrás dos óculos. Ele puxou uma pilha grossa de fotos de sua pasta de couro de crocodilo e as jogou na mesa de vidro na frente do meu chefe e da equipe de investigação. As fotos se espalharam, revelando imagens de Davi e Clara entrando em um hotel, jantando intimamente e até algumas fotos borradas deles em um carro. — Iva, eu sei que você está em choque, disse Marcos, seu tom enganosamente calmo e razoável, mas cada palavra era uma faca. Mas a verdade está bem aí. Davi e Clara estavam se vendo há mais de 1 ano. Todos nós sabíamos. Apenas escondemos de você para manter a paz na família. Esta noite, ele secretamente adiou seu voo para encontrá-la aqui. Infelizmente, eles usaram drogas demais e isso levou a um acidente. Esse é um assunto privado da família. Não queremos torná-lo público. Olhei para as fotos. Os ângulos, a iluminação,
Tudo estava perfeitamente arranjado para fazer o espectador acreditar que eles estavam tendo um caso. Mas eu conhecia Davi e conhecia Clara ainda melhor. Ela tinha um namorado na cidade natal dela. Ela respeitava Davi como um pai. Aquilo era uma fabricação descarada. Impossível, arfei, avançando em direção ao delegado titular. Delegado, olhe de perto. A lividez está nas costas dele. Ele morreu deitado. Essas fotos são manipuladas, são encenadas. Temos que realizar uma autópsia. Nós devemos. O delegado olhou para mim com pena. Depois olhou para Marcos. Marcos não disse nada. Ele simplesmente pegou seu telefone, discou um número e colocou no viva-voz. Uma voz poderosa ecoou do outro lado, tão autoritária que fez todos os policiais na sala se endireitarem um pouco. Era a voz de um alto funcionário da Secretaria de Segurança Pública, um amigo da família que os Ribeiro mencionavam frequentemente em festas. Em relação ao incidente na mansão em Campos do Jordão, a família deseja que o corpo não seja profanado por razões pessoais. Cuide para que isso seja resolvido rapidamente. Libere o corpo para a família para os preparativos do funeral e impeça que a imprensa saiba disso. Isso poderia prejudicar a reputação de uma das maiores corporações deste estado. A ligação terminou. O delegado suspirou e se virou para mim, com os olhos cheios de impotência. Sinto muito, doutora Reis. Temos que liberar o corpo. A família assinou uma isenção, recusando a autópsia. Fiquei enraizado no local, observando enquanto os homens da funerária particular contratada por Marcos começavam a carregar o corpo do meu marido. Eles o fecharam em um saco preto frio. O som do zíper rasgou minha alma. Percebi que estava sozinha nessa luta. Eles não se importavam como Davi tinha morrido. Eles só se importavam com sua reputação, com os números na bolsa de valores. Aos olhos deles, a vida de Davi era apenas um incidente, uma crise de relações públicas a ser gerenciada o mais rápido possível. Observei Marcos dirigindo os homens, o Patek Philippe em seu pulso brilhando sob as luzes forenses. Ele se virou e olhou para mim, um sorriso leve e desafiador em seus lábios. Seus olhos pareciam dizer, você perdeu. A funerária particular de luxo ficava aninhada em uma floresta de pinheiros nos arredores da cidade. A família Ribeiro havia reservado toda a instalação para um serviço privado rápido e cremação. Não havia hinos sombrios, nem longas filas de enlutados, apenas um silêncio arrepiante que pairava sobre o caixão de mogno caro no centro do salão frio. Dona Helena estava sentada na primeira fila, os dedos deslizando sobre um terço, os olhos fechados. Eu não sabia dizer se ela estava rezando pela alma do filho ou calculando como abordaria os acionistas amanhã. Fiquei em um canto observando tudo. Marcos estava lá fora na varanda fumando e falando com seu advogado ao telefone sobre herança e a transferência de poder. Os agentes funerários, tendo terminado de preparar o corpo de Davi, tinham saído para o intervalo. Essa era a minha única chance. Se aquela tampa de caixão se fechasse para sempre, a verdade sobre sua morte seria enterrada para sempre. Respirando fundo para acalmar meu coração acelerado, fui na ponta dos pés em direção ao caixão. Davi estava deitado lá, o rosto cuidadosamente maquiado para esconder o tom rosado não natural de sua pele, os olhos fechados como se estivesse em um sono profundo. Olhei para ele, as lágrimas brotando, mas rapidamente as enxuguei. Não era hora para fraqueza. Da manga do meu blazer largo, tirei um pequeno bisturi, uma ferramenta indispensável do meu kit de campo. Minha mão esquerda levantou gentilmente a cabeça dele, enquanto minha direita habilmente deslizou a lâmina no cabelo grosso na nuca dele. Vapt! Uma pequena mecha de cabelo, com raiz e tudo, foi cortada. Coloquei-a rapidamente em um pequeno saco plástico Ziploc escondido na minha palma. O cabelo retém um histórico de uso de drogas. Ele me diria com o que ele foi envenenado. Em seguida, as unhas dele. Peguei sua mão fria e rígida, meu coração doendo. Sinto muito, Davi, pensei, depois usei um pequeno cortador de unhas especializado para tirar uma amostra do dedo indicador dele. O pequeno clique ecoou na sala silenciosa como um tiro. Estremeci, olhando para a porta, mas Marcos ainda estava do lado de fora, de costas para mim, imerso em sua conversa telefônica.
Tremendo, coletei a aparas de unha e embalei com cuidado. Mas minha intuição de perita me disse que algo ainda estava faltando. A lividez anormal, a pele rosa cereja, eu precisava encontrar o ponto de entrada do veneno. Liguei uma pequena lanterna médica e examinei o corpo dele dos pulsos e cotovelos até os espaços entre os dedos dos pés. Sem marcas de agulha. O assassino era um profissional ou tinha amplo conhecimento médico. O feixe de luz passou pelo pescoço dele e eu parei. Inclinei gentilmente a cabeça dele e puxei a orelha esquerda para trás. A pele atrás da orelha, logo acima do osso mastoide, é fina e com poucas terminações nervosas. Ali, sob o LED branco brilhante, havia um minúsculo ponto vermelho, tão pequeno que um observador casual descartaria como uma picada de mosquito ou um poro inflamado. Mas para mim, era o portal da morte. Ao redor do ponto havia um minúsculo hematoma subcutâneo, um sinal de sangramento por força externa, enquanto o coração ainda batia. Rapidamente tirei uma foto em close do local da injeção com meu celular, minhas mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Justo então, o som de sapatos de couro no chão de mármore veio da porta. "O que você está fazendo?" A voz fria de Marcos estava logo atrás de mim. Dei um pulo rápido, enfiando meu celular e os sacos de amostra fundo no meu sutiã, o lugar mais seguro agora. Virei-me, forçando um olhar de total desgosto, meus olhos transbordando de lágrimas, minha mão ainda segurando a fria de Davi. Eu só queria endireitar a gravata dele uma última vez, solucei, minha voz embargada. Está torta. Ele sempre gostou de estar tão arrumado. Marcos me encarou, seus olhos tentando perfurar minha alma. Ele caminhou para mais perto, olhou para o colarinho de Davi, depois de volta para mim. A suspeita estava clara em seus olhos, mas talvez minha aparência devastada fosse convincente o suficiente. Ele grunhiu e acenou com a mão desdenhosa. "Se você terminou, saia. É hora do serviço. Não atrase as coisas." Baixei a cabeça e saí arrastando os pés, a mão pressionada contra o peito. Lá, ao lado do meu coração batendo freneticamente, estava a única evidência que poderia limpar o nome do meu marido. A pesada porta do crematório se abriu, liberando uma lufada de calor que parecia distorcer o ar. Fiquei atrás do vidro grosso e resistente ao calor, observando o caixão de madeira deslizar para dentro. Naquele momento, parecia que minha própria alma estava sendo empurrada para aquelas chamas vorazes. Dona Helena virou-se, secando o canto do olho com um lenço. Se suas lágrimas eram reais ou parte da encenação, eu não sabia dizer. Marcos estava de braços cruzados, o olhar fixo na porta da fornalha, seu foco mais como alguém assistindo à destruição de provas do que se despedindo do próprio irmão. O rugido dos queimadores intensificou-se quando as chamas irromperam, engolindo o caixão. Mordi o lábio até sangrar para não gritar. Eu sabia que aquele fogo não estava apenas incinerando o corpo do meu marido. Estava obliterando a evidência macroscópica mais crucial. Não haveria segunda chance para examinar o livor mortis. Ninguém jamais veria a pele rosa anormal ou mediria os níveis de monóxido de carbono em seu sangue. Tudo se tornaria cinza, silencioso e sem sentido. Mas eles estavam errados. Eles achavam que o fogo poderia destruir tudo. Eles não sabiam que eu, uma perita, já havia garantido as testemunhas menores, mais silenciosas, mas mais condenatórias. A mecha de cabelo e a apara de unha no meu sutiã pareciam quentes contra minha pele, como se estivessem me transferindo alguma força invisível. "Iva!" A voz de Marcos ao meu lado me fez pular. Ele havia se aproximado tanto que eu podia sentir o cheiro de fumaça de cigarro rançoso em seu terno. "Ele está em paz agora", disse Marcos, os olhos ainda nas chamas. "Você deveria deixar para lá também. Não tente desenterrar nada. Os mortos estão mortos. Fazer um escândalo só causará mais dor aos vivos e manchará a reputação dele. Você entende o que quero dizer, não entende?" Suas palavras foram frases como conselho, mas eram uma ameaça clara. Ele estava me avisando. Ele tinha medo do que eu pudesse encontrar. Sua suspeita da sala de velório não havia desaparecido. Eu sabia que a partir deste momento, cada movimento meu estaria sob sua vigilância. Virei-me para encará-lo.
forçando minha respiração a se estabilizar, minha expressão se tornando a mais vaga e resignada possível. Eu entendo, Marcos. É apenas difícil de aceitar. Ele se foi tão de repente. Marcos me examinou, seu olhar demorando no meu peito por um momento a mais, enviando um calafrio pela minha espinha. Instintivamente encolhi os ombros, a reação natural de uma mulher enlutada e vulnerável. Ele sorriu, dando um tapinha no meu ombro. O gesto parecia tão pesado quanto uma algema. É bom que você entenda. A família não vai deixar você sofrer. Agora que Davi se foi, mamãe e eu garantiremos que os bens dele lhe proporcionem uma vida confortável, contanto que você se comporte. A palavra comporte foi pronunciada tão levemente, mas me encheu de nojo. Ele me via como um animal de estimação, um que seria obediente contanto que fosse alimentado. Ele não tinha ideia de que este animal de estimação segurava a chave para destrancar os portões do inferno que ele tentava desesperadamente manter fechados. Enquanto o carro me levava para longe da funerária, olhei pela janela traseira. A chaminé do crematório cuspia fumaça preta no céu cinzento. Coloquei a mão sobre meu coração e sussurrei uma promessa ao falecido. Descanse agora, Davi. Eu assumo daqui. Vou fazer aquele que te transformou em cinzas pagar com a própria vida. Um aguaceiro repentino lavou a cidade à meia-noite, limpando a sujeira do dia, mas incapaz de lavar as imagens assustadoras da minha mente. Parei em um pequeno beco escuro atrás de uma fileira de prédios altos, a localização do laboratório particular do Dr. Pedro, meu antigo professor que me guiou durante meus primeiros anos no IML. Eu não podia arriscar levar essas amostras para o laboratório oficial do Estado. Marcos tinha olhos e ouvidos em toda parte, e um laudo oficial poderia desaparecer antes mesmo de chegar às minhas mãos. Dr. Pedro me recebeu com uma expressão preocupada. Ele não fez muitas perguntas, apenas pegou silenciosamente os pequenos sacos da minha mão. Ele entendia as regras não ditas da nossa profissão. Quando uma perita aparece na sua porta dos fundos no meio da noite, significa que a justiça está sendo amordaçada. Preciso que você execute uma cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, eu disse, minha voz tremendo pelo frio e antecipação. Suspeito de envenenamento por um relaxante muscular não despolarizante. Dr. Pedro assentiu, colocou os óculos e começou a trabalhar. O zumbido da centrífuga e o tilintar de vidraria enchiam a sala com cheiro de produtos químicos, uma trilha sonora sombria para minha espera. Fiquei encolhida em uma cadeira de plástico, meus olhos grudados na tela do computador, onde fluxos de dados verdes e vermelhos dançavam. Cada segundo parecia uma eternidade. 2 horas depois, a impressora ganhou vida, cuspindo uma única folha de papel. Dr. Pedro a pegou, apertou os olhos através de seus óculos bifocais e seu rosto mudou. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de choque e simpatia. Iva, olhe isso. Peguei o papel. Os números e gráficos químicos eram inegáveis. No cabelo e nas unhas de Davi, a concentração de succinilcolina, suchametônio, era dezenas de vezes maior do que qualquer dose terapêutica. Succinilcolina. Para um leigo, era apenas um termo médico. Para alguém da minha área, era o veneno do diabo. É uma droga usada em anestesia para facilitar a intubação, causando relaxamento muscular rápido. Mas injetado em uma grande dose em uma pessoa consciente, torna-se uma das armas de assassinato mais cruéis imagináveis. A vítima fica totalmente paralisada em menos de 1 minuto. Braços, pernas, músculos faciais, tudo se torna insensível. Eles não podem se mover, não podem gritar por socorro. Mas a parte mais horrível é que a droga não afeta o cérebro ou os sentidos. A vítima permanece completamente consciente, capaz de ouvir, ver e sentir tudo o que acontece ao seu redor. Lágrimas borraram o relatório em minhas mãos. Imaginei a cena. Davi injetado atrás da orelha, sentindo seu corpo virar chumbo. Ele viu o assassino, talvez seu próprio irmão, montando a cena, despindo-o, arrastando o corpo de sua prima para perto do dele. Ele queria gritar, lutar, mas sua garganta estava travada. Seu peito não conseguia expandir para puxar o ar. Ele morreu de asfixia, não de afogamento ou monóxido de carbono.
Ele morreu lentamente no terror absoluto de ser enterrado vivo dentro do próprio corpo. Ele foi forçado a testemunhar toda a farsa vergonhosa que criaram para ele, antes que a escuridão finalmente caísse. Quem quer que tenha feito isso tem amplo conhecimento médico e é totalmente implacável, disse o Dr. Pedro gravemente. Essa droga metaboliza incrivelmente rápido na corrente sanguínea. Se você tivesse tirado uma amostra de sangue 24 horas depois ou após a cremação, não teria encontrado nada. Foi bom você ter pego as amostras de unha e cabelo, onde ela permanece por mais tempo. Apertei o relatório, o papel fino parecendo tão pesado quanto chumbo. Isso não foi um acidente nem um crime passional. Esta foi uma execução a sangue frio meticulosamente planejada. Enxuguei minhas lágrimas, dobrei o papel e o guardei. Minha dor agora estava forjada em um fogo ardente de vingança. Eu não deixaria ele morrer em vão. Eu encontraria a pessoa que segurou aquela seringa, a pessoa que ficou parada e o viu morrer em total desespero. A chuva da noite anterior havia parado, deixando o horizonte de São Paulo um cinza lúgubre e sombrio que combinava com meu humor. Eu estava sentado em um pequeno café, escondido em uma viela tranquila, mexendo um café gelado derretido. À minha frente estava Chris, um velho amigo do ensino médio que agora era técnico sênior de sistemas de segurança no aeroporto de Guarulhos. Conseguir que ele me encontrasse a essa hora exigiu cobrar velhos favores e implorar com uma viúva recente. Chris olhou em volta nervosamente antes de deslizar um laptop em minha direção. Ele baixou a voz. "Olhe rápido e apague tudo quando terminar", sussurrou. "Estou arriscando meu pescoço por você nisso. Há uma ordem de cima para bloquear todas as informações relacionadas ao caso do Davi. Quem tocar nisso é demitido. Sem perguntas." Assente. Minha mão trêmula conectando um pendrive no laptop. A tela preenchida com arquivos de vídeo com carimbo de data e hora. Respirei fundo e cliquei no arquivo cobrindo a janela das 6 às 7 da manhã daquele dia. As imagens de alta resolução da câmera de segurança apareceram, mostrando o movimentado saguão de embarque internacional. Avancei para o momento em que me despedi de Davi no controle de segurança. Na tela, me vi demorando, observando as costas do meu marido enquanto ele puxava sua elegante mala prateada. Ele caminhava decisivamente, indo direto para a fila prioritária para passageiros da classe executiva. À primeira vista, tudo parecia perfeitamente normal, correspondendo à minha memória daquela manhã fatídica. Mas minha intuição gritava que algo estava errado. Algum pequeno detalhe clamava por minha atenção. Repete o clipe dele passando pelo scanner de segurança repetidamente. Ele tirou o paletó, o cinto e o relógio, colocando-os na bandeja de plástico. Espera. Pausei o vídeo e dei zoom nas mãos do homem. Ele estava tirando o relógio do pulso direito. Meu coração parou. Davi era canhoto. Em 7 anos de casamento, nunca o vi usar o relógio no pulso direito. Ele sempre o usava no esquerdo, deixando sua mão dominante livre para escrever e assinar documentos. Lembrei-me daquela manhã quando me ofereci para consertar o botão do punho dele. O braço esquerdo dele estava pendurado naturalmente ao lado do corpo, seu relógio de pulseira de couro marrom escuro sentado firmemente no pulso esquerdo. Então por que, apenas 15 minutos depois de sair da minha vista, o relógio estava no direito? Continuei reproduzindo o vídeo. O homem passou pelo detector de metais, vestiu o paletó de volta, prendeu o relógio no pulso direito e continuou, puxando a mala. Ele caminhava rapidamente, misturando-se à multidão, correndo em direção aos portões. Um observador casual não veria diferença. A mesma altura, penteado e terno. Mas aquele único detalhe, o relógio, era uma pequena rachadura que estilhaçava a imagem perfeita. "Chris", eu disse, minha voz falhando. "Você consegue encontrar outro ângulo? Um com uma visão mais clara do rosto dele? Ou talvez de trás enquanto ele entra no finger?" Chris suspirou, seus dedos voando pelo teclado. "Vou tentar, mas a cobertura da câmera é limitada naquela área. Aqui vamos nós. Câmera 42. A rampa para o portão de embarque." Um novo vídeo apareceu. O homem estava em uma esteira rolante, com a cabeça baixa, olhando para o celular. Um boné de beisebol estava puxado para baixo, obscurecendo a maior parte do rosto. Mas seu andar apenas ampliou minha suspeita.
Meu peito apertou. Uma dolorosa sensação de traição tomou conta de mim. O homem puxando aquela mala, aquele que havia embarcado casualmente em um voo para Londres para criar o álibi perfeito, não era meu marido. Levei o pendrive para casa, tranquei-me no meu escritório e comecei uma análise que nunca imaginei que realizaria no meu próprio marido. No meu grande monitor, abri um programa de análise forense de marcha, uma ferramenta especializada que usamos para identificar criminosos através de sua biomecânica única. O corpo humano é uma máquina biológica que lembra cada lesão, e cada passo carrega a marca do passado. Carreguei o vídeo do aeroporto no software, definindo marcadores esqueléticos virtuais no corpo do homem. Linhas verdes conectavam seus quadris, joelhos e tornozelos, traçando seu movimento como um padrão de onda. Prendi a respiração. Dave tinha sofrido um grave acidente de moto na faculdade. O acidente rompeu parcialmente seu ligamento cruzado anterior esquerdo. Apesar da cirurgia e fisioterapia extensiva, seu corpo desenvolveu um mecanismo de compensação natural. Quando ele caminhava rápido ou estava cansado, seu pé esquerdo tocava o chão uma fração de segundo mais rápido que o direito, e ele colocava menos pressão nele. Os resultados da análise apareceram na tela, frios e impessoais. O gráfico de marcha do homem no vídeo mostrava equilíbrio quase perfeito. A distribuição de peso entre as pernas era de 50 por 50. O comprimento da passada era perfeitamente uniforme. Ele caminhava com um passo forte e constante, sem sinal de mancar ou compensação de peso. Vasculhei um disco rígido antigo e encontrei um vídeo de família do ano passado de Davi brincando com nossos sobrinhos no parque. Coloquei no programa para comparação. O resultado foram dois gráficos completamente diferentes. O gráfico de Davi mostrava um desvio característico. Seu pé esquerdo suportava peso por 0,03 segundos a menos que o direito. Aquela minúscula fração de segundo, imperceptível a olho nu, era uma verdade inegável que a máquina podia ver. Deixei minha cabeça cair sobre a mesa, lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. A verdade estava exposta. O homem no aeroporto era um dublê profissional. Ele tinha uma constituição semelhante e estava equipado com roupas, bagagem e documentos idênticos. Ele havia tomado o lugar do meu marido, após o ponto de verificação de segurança, deixando Davi para trás para um destino que eu não suportava imaginar. Então onde estava meu marido durante esse tempo? Ele não poderia ter simplesmente desaparecido do aeroporto. Se ele foi para a sala VIP, mas o dublê foi quem saiu, então a troca deve ter acontecido dentro da própria sala VIP da classe executiva. Era uma área discreta, com poucas pessoas e, por razões de privacidade, sem câmeras internas. Um cenário horrível tomou forma em minha mente. Davi entrou na sala VIP, talvez para pegar um café ou verificar seu e-mail. Ele não tinha ideia de que naquele espaço silencioso e luxuoso, uma armadilha mortal havia sido preparada. O inimigo não esperava em Londres ou na mansão. Eles atacaram onde ele menos esperava. 0,03 segundos. Um piscar de olhos, mas expôs toda uma conspiração monstruosa. Enxuguei minhas lágrimas, meu olhar tornando-se afiado e frio. Eu tinha que descobrir como eles tiraram meu marido do aeroporto, bem debaixo do nariz de centenas de seguranças. Voltei para as imagens do CCTV. Dessa vez, ignorei o portão de embarque e foquei na saída de serviço da sala VIP, aquela usada pela equipe e para entregas. Se Davi não saiu pela frente, ele deve ter sido retirado pelos fundos. Forcei meus olhos, repetindo as imagens das 6h30 às 7h30 da manhã. Às 7h15, a porta de serviço se abriu. 2 homens em uniformes de zelador azul escuro empurravam um grande carrinho de lavanderia de compósito, do tipo usado em hotéis 5 estrelas para coletar toalhas de mesa e roupas de cama sujas. O carrinho parecia extremamente pesado. Suas rodas rangiam sob o peso enquanto rolavam pelo chão de mármore. Os 2 homens tiveram que usar força considerável para movê-lo. Meu instinto me disse que era isso. Dei o máximo de zoom possível. A imagem estava granulada, mas foi o suficiente para ver alguns detalhes incomuns. Ambos os zeladores usavam máscaras faciais e tinham os bonés puxados para baixo. O que estava atrás era corpulento, empurrando com as 2 mãos na borda do carrinho. Por um breve momento, quando ele levantou a mão para enxugar o suor da testa,
A manga do uniforme deslizou para cima, revelando seu pulso esquerdo. Um flash de luz refletiu em algo que ele usava. Era um relógio de metal ouro-rosa. Eu prendi a respiração tentando melhorar a imagem. Embora eu não conseguisse ler a marca, a caixa retangular almofadada distinta e a pulseira integrada eram inconfundíveis. Era um Patek Philippe Nautilus, um item de luxo que valia uma pequena fortuna, algo que nenhum zelador comum poderia pagar, a menos que tivesse ganhado na loteria ou fosse uma falsificação. Mas eu conhecia aquele relógio. Eu tinha visto dezenas de vezes em jantares de família, brilhando no pulso do meu respeitável cunhado. Marcos tinha paixão por relógios de luxo, e aquele Nautilus de ouro rosa era seu orgulho e alegria, algo que ele frequentemente exibia para parceiros de negócios. A verdade horrível me atingiu como um golpe físico. O homem empurrando o carrinho de lavanderia com o corpo do meu marido dentro era seu próprio irmão. Marcos tinha feito isso sozinho. Ele se disfarçou de zelador, entrou na sala VIP e trabalhou com um cúmplice para incapacitar ou matar seu próprio irmão. Depois o enfiou em um carrinho de lavanderia para ser contrabandeado como lixo. Meu peito parecia que ia explodir de raiva. Seu próprio irmão, seu próprio sangue. Como ele podia ser tão cruel? O plano era meticuloso. O dublê voou para Londres para criar um álibi para Davi enquanto Marcos lidava com o corpo no aeroporto para minimizar o risco. Tirei uma captura de tela do momento em que o relógio estava visível e salvei em uma pasta criptografada. Aquele Patek Philippe, outrora um símbolo do poder e riqueza de Marcos, acabara de se tornar uma algema invisível apertando seu pulso. Ele pensou que seu plano era perfeito, mas sua ganância e vaidade haviam deixado uma rachadura fatal. Usando minhas credenciais médicas, entrei no banco de dados de saúde interconectado. Era uma violação da ética profissional, mas eu não tinha outra escolha. Digitei o nome e o CPF de Clara. A busca retornou um histórico longo e chocante de visitas médicas. Nos últimos 2 anos, Clara havia sido admitida no pronto-socorro um total de 12 vezes em vários hospitais e clínicas particulares. As razões eram sempre registradas vagamente: acidente doméstico, caiu da escada, colisão de trânsito menor. Mas quando abri os relatórios detalhados e vi os raios-x acompanhantes, a verdade crua e dolorosa emergiu. Primeira visita: fratura da 6ª e 7ª costelas do lado esquerdo. Segunda visita: ombro direito deslocado, hematomas extensos nas costas. Terceira visita: concussão, laceração no couro cabeludo exigindo 5 pontos. A visita mais recente, há 2 meses, laceração esplênica grau 1 e fíbula fraturada. Essas não eram lesões por cair da escada ou ser desastrada. Com o olho treinado de uma perita, reconheci imediatamente os sinais clássicos de abuso doméstico sistemático ou tortura. As fraturas nas costelas estavam em diferentes estágios de cura, provando que ela havia sido espancada repetidamente por um longo período. Algumas fraturas antigas nem haviam cicatrizado completamente antes que novas fossem infligidas em cima delas. Olhei para um raio-x do braço dela, onde a ulna tinha uma fratura espiral, uma lesão comum quando uma vítima levanta o braço para bloquear um golpe de um taco ou outro objeto contundente. Meu coração doía por ela. Clara não era uma amante mimada vivendo no luxo como Marcos havia pintado. Ela era uma escrava, um saco de pancadas para alguém desabafar sua raiva. E eu tinha uma suspeita doentia de quem era esse alguém. Marcos era conhecido por suas tendências violentas e controladoras, frequentando clubes underground onde jovens pobres como Clara eram transformadas em brinquedos para a elite depravada. Clara havia caído na armadilha dele, sido controlada e torturada por ele. Davi e Clara morrendo juntos não foi um caso. Foi a tentativa desesperada do meu marido de resgatar sua jovem prima das garras de um monstro. Ele deve ter descoberto, tentado intervir, e sua bondade matou os 2. Marcos assassinou ambos e montou a cena para transformar as vítimas em vilões, absolvendo-se de todo o pecado. Deixei minha cabeça cair sobre o teclado, lágrimas de pena e raiva caindo pelo destino trágico da jovem. Seguindo o endereço que encontrei em uma série de mensagens de texto fragmentadas e desesperadas do backup na nuvem de Clara,
Fui até um bar em um labirinto sujo no submundo do centro velho da cidade. Um mundo longe dos pontos glamourosos que Marcos frequentava, esse lugar cheirava a cigarros baratos, cerveja azeda e um baixo pulsante que vibrava no meu peito. Puxei meu chapéu para baixo e me encolhi dentro do meu casaco grande, tentando ficar invisível. Meus olhos vasculharam a sala em busca.